Olá, seja bem-vindo a mais um Repensar. Nós estamos hoje dando continuidade à série de 3 programas que nós nos dispusemos a fazer sobre o livro O Despertar da Consciência, do Átomo ao Anjo. Um livro que traz para nós preciosas informações sobre a origem da vida, sobre a evolução do princípio inteligente. E nós hoje estamos iniciando o 2º programa, portanto, estamos aqui com o nosso convidado, que é sempre uma alegria tê-lo conosco, que é o Sebastião Camargo. Seja bem-vindo mais uma vez, né, Sebastião, para darmos continuidade a esse estudo desse livro que nós, achamos importantíssimo para o nosso aprendizado. Obrigado pelo convite mais uma vez, obrigado à TV Mundo Maior, obrigado a você que nos assiste. Bom, Sebastião, no primeiro programa que nós fizemos, nós terminamos falando um pouquinho da evolução do princípio inteligente, da vida, o que é a vida, a origem, a natureza, enfim, né? Você fez assim, é evidente que foi um resumo, né? Uma singela explicação, né? Diante do que nós temos no livro, né? E hoje eu queria começar falando um pouquinho de Deus, porque também você fala de Deus, Deus e a criação, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho de Deus. O que é Deus? Será que nós já temos condição de entender ou estamos começando a buscar esse entendimento do que é Deus? Eu não consigo ainda compreender uma das minhas células sanguíneas que tem mais de 280 milhões de moléculas, onde em cada molécula tem uma média de 10 mil átomos. Eu não consigo compreender nenhum elétron desses átomos, que para construir 1 milímetro linear usando-os, gastaríamos 10 sextilhões. E tentando compreender Deus, já que na primeira edição do Livro dos Espíritos a resposta está em branco. Eu achei isso interessante, eu não sabia dessa informação, nunca tinha ouvido nem lido isso. Exato, e com certeza, com profundas reflexões da Falange Espírito Verdade, então a inteligência cósmica ou a inteligência primária, criadora de todas as coisas. Mas avançando, já que a doutrina é um conhecimento que vai expandindo-se a cada passo, né? O ensinamento universal dos Espíritos é progressivo, e nós vemos hoje que criar é usar a mente e as mãos e dar forma àquilo que está fora de nós. Se limitarmos Deus a um Criador, nós estamos imaginando Ele dentro de um outro ser maior. E Pietro Baldi, na obra que Emmanuel faz a introdução, mostra que Deus é a criação, tudo existe nele. Como Paulo de Tarso já tinha identificado isso, em Deus existimos, em Deus nos movemos. Eu estou no Pai, Ele em mim, eu em vós, vós em mim, como já dizia Jesus. Então, eu acho que esse conceito ainda confunde muitas pessoas, né? Porque também Jesus dizia, né? Eu estou no Pai, exatamente, eu sou um com o Pai, também. Exato. Ele dizia, não é isso? E as pessoas, por conta desses conceitos, Sebastião, elas acreditam que Jesus é Deus. Exatamente. E o seu livro mostra que isso não é verdade, né? Eu queria que você falasse mais um pouquinho, porque você também estava falando aqui comigo a respeito de Jesus. Então, dá para nós um pouquinho essa diferença, né? Para que as pessoas compreendam que Deus, como você diz, é a criação, né? E Jesus é a criatura, é isso? Vamos lá. Allan Kardec comparou o espírito imortal como Deus. E Joana de Anjos compara o eu superior como Cristo. E a personalidade encarnada como Jesus, pregando o reino divino ao universo psicofísico. Desta forma, as 26 dimensões cósmicas já detectadas pela ciência está em Deus. Dentro de cada uma dimensão cósmica existem infinitos universos. E o Cristo é a estrutura apenas de um universo. Até agora, conforme a visão de Fernando Miramês de Olivídio. E Jesus é alguém da falange que compõe esse Cristo, da mesma forma que trilhões de células compõem o nosso corpo biológico, apenas uma dessas células que idealizou, construiu e governou inicialmente o planeta Terra. Hoje já governa 1/4 da galáxia, juntamente com a falange Cristo planetário, conforme já vimos em várias obras.
Da mesma forma que o nosso corpo biológico é composto por várias dimensões, que só nós já estamos estudando mais de 80 e mais de 300 estão em pautas para estudos mais aprofundados no futuro, imagine o cosmos, Deus, e dentro dele quantos personagens. Quem é que governa uma dimensão cósmica? Nós chamamos de Cristo cósmico, quem governa a dimensão, ainda dando a palavra Cristo numa dimensão mais ampla. Então há muito a ser estudado a respeito de Deus, de Cristo e todos os demais engenheiros siderais, esses espíritos celestes que compõem a eterna criação. Você cita, será que eu vou lembrar agora quem disse? Mas você vai lembrar que Deus é tão perfeito, mas tão perfeito, que nos criou dele e ele dentro de nós. Fernando Miramês de Olivide. Isso. Aí você diz lá que se eu não amar o meu próximo, eu não estou amando a Deus, porque Deus está em cada um de nós e nós estamos nele. Né? Aí eu pergunto para você, aí é uma questão de necessidade. Como fazer para mudar essa situação? Como amar o próximo? Só o fato de eu ter essa informação, né, de saber que Deus está no próximo e o próximo está em Deus, já me ajuda a mudar as minhas dificuldades, né, os meus obstáculos em amar a todos? Compreendendo o princípio inteligente, sim, porque Jesus disse, o que fizerdes a um dos meus irmãos mais pequeninos é a mim que o fazeis. Agora, o irmão mais pequenino que eu conheço é o princípio inteligente do universo. Eu não conheço ainda, não alcanço o que está por trás dele. Eu sei que há um longo caminho, mas o mais pequenino é ele. E ele forma a matéria mental que eu vou usar para pensar de você alguma coisa. Então, amar a Deus em todas as coisas é respeitá-lo desde o átomo primitivo, do princípio inteligente, até a angelitude, nos tornando um deles na plenitude do amor, como diz Miramês na obra Horizontes da Vida. Bom, Sebastião, tem muito o que falar desse livro e aqui nós teríamos que fazer pelo menos uns 10 programas para a gente falar de todo o livro, né? Porque ele tem 15 capítulos, é isso? Exatamente. 15 capítulos. Mas eu queria... no primeiro programa, a gente falou dos reinos da vida, da origem da vida. Mas você, num determinado ponto lá, você segue com... Além do reino hominal, porque nós estamos hoje no reino hominal, né? Mas você fala do reino angelical e do reino celestial, né? Nós estamos numa etapa ainda baixa no comecinho do reino hominal, né? Nos primeiros degraus, né? dessa escada, né? Agora, nós podemos acelerar esse processo para chegarmos a esses outros reinos melhores, mais felizes, ou tudo vai ser a um tempo determinado? Vamos lá. Segundo o que está no Livro dos Espíritos, na questão 585, nós somos a força mecânica que rege o reino mineral, a sensibilidade que rege o vegetal, o instinto que rege o animal, a razão que rege o homem, a intuição que rege o anjo, já que nós estamos a caminho da angelitude. E assim sendo, dominamos, que é a palavra que está usada lá, todas as outras classes. Que outras classes são essas? Aquelas que Galileu diz na obra A Gênesis que existe tantos reinos naturais das consciências elementais que não daria para descrever. E já passamos por todos esses reinos elementais também e já estamos nesse ponto. Por isso nós vemos nesta ascensão rumo à angelitude que não apenas evoluímos como consciência cósmica, mas arrastamos atrás de nós uma infinidade de reinos rumo à angelitude. Agora, você falou de elemental. A gente também ouve muita informação, muito comentário. O que é um elemental? O que é elemental? O que são os elementais? Né? As pessoas ainda também têm, né, mesmo num centro espírita, onde a gente estuda a doutrina dos espíritos, existe ainda divergência de informações, né? Então eu queria, já que o seu livro fala disso, eu queria que você falasse um pouquinho também. Para os desejosos de estudar, verá que na obra Nosso Lar fala-se de 8 entidades elementais entre o animal e o homem, certo. As entidades que cuidam das florestas.
mas Narcisa questionou a elas onde estavam as mangueiras e os eucaliptos, para colher a essência dessas duas árvores para curar um personagem. E nós sabemos que a obra não está no seu conteúdo integral e não sabemos como ela fez isso. Mas Fernando Miramês de Olivídio, resgatando a informação na obra Francisco de Assis, mostra Francisco de Assis dialogando com pequenas entidades que entravam e saíam do caule das árvores. E ao mesmo tempo mostra outras entidades em plano menor do reino elemental, governando as moléculas das essências que foram acolhidas e inclusive da água usada. André Luiz, na obra Libertação, mostra essas entidades pequeninas como matéria mental, dizendo que a mente estuda, arquiteta, determina e materializa os desejos que lhes são peculiares na matéria que está em torno, e essa matéria é sempre formada por vidas inferiores inumeráveis em processos de evolução nos quadros do universo sem fim. Pietro Baldi e Emmanuel, antes Emmanuel. Emmanuel mostra essa energia agora dentro da mente, gerando os infracorpúsculos, seres vivos. Pietro Baldi conversa com elas no plano da mente. Ou melhor, elas identificam a tua presença, dizendo: quem és tu que nos ouve? Ouça, nós existimos, nós te falamos. Então, mas aí vai ser talvez uma pergunta bem de alguém leigo, né? Ou de alguém ignorante. Então, Sebastião, essas criaturas, elas estão intermediárias entre o reino hominal e os outros reinos ou não? Aí elas existem, mas isso é só a ponta do iceberg. Você viu que eu disse que elas estão entre o animal e o homem. Ah, sim. Está no íntimo das árvores, certo. Estão governando as essências, estão em todas as partes. Onde houver dois ou mais, aí eu estarei. Não foi isso que disse Jesus? Isso mesmo. Os mais pequeninos não são os princípios inteligentes? Certo. Onde unem-se dois princípios inteligentes, forma a primeira consciência elemental. Eles certo. compõem a matéria mental determinante, que nós chamamos também de fluido cósmico universal. E aí surge a consciência ou matéria elementar, como diz Allan Kardec, e depois espíritos elementares, forças da natureza, espíritos da natureza, princípios inteligentes, como ele disse, não, protetores invisíveis, melhor dizendo, ou seres inferiores da criação. Ele usou todos esses nomes para falar deles, já que na época não havia uma compreensão mais profunda. Hoje, já que ele próprio nos autoriza para coisas novas, palavras novas, para diferenciar a consciência elemental desses reinos, desse reino entre o animal e o homem, que eles chamam apenas de gnomos, de duendes, de fadas. Agora mostramos que a consciência elemental existe como mentes inocentes, como diz Clarencio na obra Nosso Lar, desde o plano da mente, como está na obra, vastamente na obra de André Luiz e outros. Certo. Uma outra coisa que você também cita e que é bastante importante, eu acho que tem pessoas que ainda nem ouviram falar dessa situação, da diferença entre o espírito com letra minúscula, escrito com letra minúscula, e espírito escrito com letra maiúscula. Há quem nem perceba isso, acha que é somente uma questão de grafia, né? Um escreveu com letra minúscula, outro escreveu com letra maiúscula. Qual que é a diferença entre um e outro? Porque se ele não atentar para isso, como que ele vai entender que na questão 22A diz que o agente, o intermediário, é a matéria primitiva? Quer dizer, o ser que faz o papel de perispírito e de corpo físico do princípio inteligente é a matéria primitiva. Na questão 27 vai dizer que o intermediário entre o espírito e a matéria primitiva é o fluido universal. Na questão 65 vai dizer que o intermediário que liga o espírito à retaguarda é o princípio vital. Na questão 540, ainda falando do princípio inteligente, diz que o intermediário é a energia vital. E só a partir da questão 76, onde o ser já foi individualizado, que aparece a palavra perispírito, por exemplo. Então nós vemos o espírito, princípio inteligente, com letra minúscula, o espírito, individualidade, conforme a questão 76, com letra maiúscula, para diferenciar, para que não haja confusão. Ou dizendo, aqui há a semente, princípio inteligente, aqui há a árvore, que é uma somatória deste. Bom, Sebastião, nós estamos aqui, né, no intervalo conversando acerca do livro. E quando a gente anuncia você como autor, você estava aqui nos explicando que não é bem assim, né? Então vamos falar isso também para o nosso telespectador, até para ele entender como funcionam, né, essa coisa de escrever livro, psicografar livro, receber por intuição, enfim, são várias as formas, né, de você preparar um livro, de você trazer um livro
ao público, né? Exatamente. Allan Kardec, mesmo escrevendo por intuição a Gênese e todas as notinhas de rodapé das questões dos livros dos Espíritos, a maior parte da pesquisa do Livro dos Médiuns, lições inteiras do Evangelho segundo o Espiritismo, ele disse que o ensinamento não era dele, que era dos Espíritos. Ele foi apenas o organizador, mesmo ele trazendo muitas partes por intuição. Nós acessamos esse conhecimento, ele não nos pertence e já está aí a maior parte dele, e muitos colaboradores encarnados e desencarnados estão nos ajudando nessa tarefa. Então somos uma equipe e nós temos apenas o papel de organizar este conteúdo para dar uma sequência mais lógica segundo a nossa sensibilidade e a nossa compreensão. Bom, você fala aqui no livro, é interessante que nós até já sabemos, mas eu acho que seria interessante você comentar um pouquinho. A pergunta, eu não sei como você, em que lugar do livro ela está, qual é o número da pergunta, né? Mas onde está escrita a lei de Deus, né? Eu acho isso importante, porque para a gente até entender, Sebastião, como que esse planeta, ou como tudo, né, evolui, mas como nós que estamos num período de transformação, como que a gente vai conseguir mudar, renovar, transformar, nos tornarmos criaturas melhores, né? Não é uma lei que vem de fora, é? Vamos lá. Na questão 621 está a questão, onde está escrita a lei de Deus? Mas a lei de Deus em si está na questão 614, que é a lei natural, a lei de amor. Então nós vemos que ela está escrita na consciência do espírito individualizado que já passou por todo o processo. Esse é o espírito com letra maiúscula. Exatamente. No princípio inteligente ainda, quando os elementos estavam misturados, ele estava aprendendo apenas a lei de atração. Gravou, agora na segunda classe, lei de gravitação. Gravou, agora ele aprende a lei de repulsão. Então ele vai gravando segundo o aprendizado. Da mesma forma que nós não temos em nós a Constituição do país, por exemplo, gravada em nossa consciência. Certo. Nós não sabemos de cor e salteado. Mas se eu precisar compreender um dever ou um direito, aí eu vou lá buscar e gravo ela segundo os meus interesses. Então, cada lição que vamos assimilando, até porque nós sabemos que nós conhecemos apenas fragmentos da lei cósmica, conforme Jesus trouxe uma parte, vários outros já trouxeram e continuam sendo trazidas a cada hora novas informações. Então, a lei total não a temos ainda, mas segundo o nosso tamanho e estágio em que nos encontramos, já temos todo o nosso potencial, conforme está no Evangelho segundo o Espiritismo, a síntese de tudo, de todas as revelações do princípio inteligente que no início era instinto, mais avançado sensação, mais instruído e purificado o sentimento, e no ápice desse sentimento, quando individualiza, aí agora a síntese de todo o seu aprendizado. Então, nós estamos no sentimento já, é isso? Nós estamos no sentimento a caminho da virtude, a caminho da intuição, que é a síntese de todas as virtudes. Então, fugindo um pouquinho ao seu livro, né? Porque o seu livro está falando basicamente da evolução do ser, né? Hoje, falando de transformação, Sebastião, com as informações que nós temos hoje, a gente pode realmente transformar? O que nos falta para que a gente consiga realmente transformar o nosso planeta num planeta melhor, para que nós consigamos nos transformar, né, para seres melhores, mais felizes, não sofrermos tanto? O que falta para nós? Informação ainda falta? Eu acredito que compreensão da informação que às vezes já temos dentro de nós e esquecemos que sabemos disso. O que eu estou fazendo, por exemplo, é lembrar o outro que ele sabe tanto quanto eu. Isso já dizia Richard Bach. Na questão 114 do Livro dos Espíritos diz: os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles que se melhoram? São eles que se melhoram de acordo com a sua obediência às leis. Na questão 117 diz: nós podemos acelerar o nosso progresso? Sim, de acordo com a compreensão daquilo que vamos fazer. E nós sabemos ainda que o progresso não depende do homem, mas o homem pode acelerar o progresso. Se eu compreendo, conforme Allan Kardec coloca no Livro dos Médiuns, que a estrutura do grafite, do carvão, tem a mesma quantidade de elementos do diamante, e se eu mudar apenas a conformação molecular, só a direção, ele se transforma em diamante instantaneamente.
Mas se eu não souber fazer isso, ele vai gastar mais ou menos 5 bilhões de anos até se transformar neste. Muito bom. Então, só falta para nós ação, né? Ação, conhecer o Cristo interno, porque Paulo de Tarso teve esse chamamento e despertou do dia para a noite. Francisco de Assis, Santo Agostinho. Agora, quem é que garante que não tem um destes personagens dentro de nós? Certo. Então, a gente precisa pôr mãos à obra para começar a trabalhar. Porque acho que quando a gente começa a trabalhar em favor do próximo, na verdade, a gente está trabalhando em nosso próprio favor, né? Porque quando a gente consegue fazer o bem ao próximo, a gente está se tornando melhor, não é isso? Exato, eu estou exercitando os meus potenciais. Para que eu pense bem de você, eu vou atrair a energia mental e criar alguma situação. Eu estou exercitando a paciência, a ternura, a compreensão, a tolerância, iluminando-se primeiro. Por isso que somos auxiliados quando auxiliamos, como diz Emmanuel. Então a gente precisa começar a mudar um pouco o pensamento, é isso? Exato. Que vai ser um dos temas do nosso terceiro programa, porque eu acho que também é bastante importante mostrar para as pessoas, né, a importância do pensamento, porque muitas vezes a gente acha que só erra por palavras, né? Só quando eu pronuncio, quando eu ponho para fora o meu pensamento é que eu estou errando ou acertando, mas já no pensamento eu também já estou acertando ou errando, não é isso? Exatamente. Allan Kardec anotou em A Gênese que a vontade e o pensamento são para os espíritos o que são as mãos para os homens. Então, através desse mecanismo, a vontade como gerente da mente e o pensamento como mecanismo de criação, nós podemos não apenas criar a nossa realidade, mas contribuir para que outros se iluminem também. Muito bom, Sebastião. A gente agradece mais uma vez essa oportunidade de estar com você, recebendo essas informações, aprendendo um pouquinho mais, né? Relembrando alguma coisinha que já está aprendida. É uma alegria tê-lo conosco. A alegria é nossa e a nossa eterna gratidão a Ti, a TV Mundo Maior e a cada um daqueles que nos assistem. Se você quiser nos enviar alguma sugestão, repensar@tvmundomaior.com.br. Nós agradecemos a sua audiência, o seu carinho, a sua atenção. Contamos com você no próximo programa. Até lá!